Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia. Bem-vindo ao Apocalipse, onde o maior sacrifício é a obediência. Apocalipse 2, versículo 2 ao versículo 7, que nos diz: Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Interessante, muito interessante essa passagem. Apocalipse, a revolução de Jesus Cristo, que aos seus anjos enviou e notificou João o que ia acontecer. E quando João ouviu a voz, ele caiu de joelho e foi notificado: escreve o que tu vê. E João viu 7 estrelas, 7 castiçais de ouro, que eram as 7 igrejas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Aleluia. Éfeso era uma cidade mais importante da província romana de Ásia. Ela foi situada perto do mar Egeu. Ela possuía 2 entradas. 2 entradas importantes que cruzavam em Éfeso. Uma que seguia a costa e a outra que continuava ao interior, passando por Laodiceia. Desde o início, houve a necessidade de examinar as doutrinas, examinar as escrituras e aceitar somente o que havia revelado nas escrituras. Inclusive o próprio Paulo adverte os presbíteros, lá em Atos 20, de 29 ao 31, o perigo dos falsos mestres entre eles. Paulo começou a advertir aquele povo das falsas doutrinas que ia surgir no meio deles. No versículo 1, quando diz: escreve ao anjo de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nos mostra o conhecimento e a sabedoria do Senhor Jesus em relação às igrejas. Nos mostra que o Senhor Jesus Cristo andava no meio daquele povo. Nos mostra que o Senhor Jesus Cristo sabia o que estava acontecendo no meio daquele povo, que não tinha os abandonado. E no versículo 2, começa a dizer: eu sei das suas obras, e o teu trabalho, e a sua paciência, e que não pode sofrer os maus.
e provaste os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Quando ele disse, conheço tuas obras, ele faz um elogio às várias qualidades da igreja de Éfeso. E uma dessas qualidades está lá em Tiago. Está lá em Atos 2,42. A doutrina verdadeira. Tiago 1,4. A importância da perseverança diante da perseguição. Aquele povo perseverava, embora muitos se desviaram. Mas muitos perseveraram. E quando aquele povo não estava aguentando mais a perseguição, muitos tinham desviado. Eles não estavam aguentando mais. O Senhor usa João para escrever a carta àquelas igrejas. Deus está no controle de tudo, todos os tempos, meu irmão. Deus está no controle da sua vida. Às vezes você acha que está sozinho, só que não está. Persevere. Aleluia. Quando ele diz lá também, não se puder suportar os homens maus, depois de tantas advertências sobre os perigos, falsos mestres, a defesa da verdade tornou-se parte mais importante de Éfeso. Eles provavam as escrituras antes para saber se realmente era verdade aquilo que estava pregando, estava falando. Precisamos do mesmo zelo da verdade hoje. O mundo religioso está cheio de pessoas que se dizem profetas, apóstolos. Deve ser avaliado conforme a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus não nos deixa enganados. As pessoas que dizem trazer novas revelações são mentirosas. Lá em Gálatas 1, 8, 9 diz: se alguém quer trazer outro evangelho que não seja esse, é mentiroso, está mentindo. A base do evangelho está nas escrituras. Devemos avaliar as escrituras. Quando ele diz também lá no versículo 5, quando ele diz lá, tenho contra ti, lá no versículo 4, porém tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. O problema de Éfeso não foi uma questão de doutrina correta, mas de amor. Muitas pessoas abandonaram o seu primeiro amor. Abandonaram o Senhor diante das perseguições. Esqueceram dos grandes mandamentos, que formam a base de todos os ensinamentos. Muitas pessoas não resistiram às provas, desistiram, abandonaram. O Senhor começa a advertir eles. Podemos ver lá no versículo 5, que nos diz: lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei-te e tirarei-te do teu lugar de castiçal, se não te arrependertes. Diz: lembra-te de onde caíste, ele fala: arrepende-te. Para que aquele povo de Éfeso que tinha desviado se arrependesse. Lembrasse dos ensinamentos de Deus, voltasse ao primeiro amor. E podemos ver também que o Senhor Jesus Cristo faz uma ameaça: se não se arrependeste, virei-te, tirarei-te. Tirarei. Aleluia. Ele diz: removerei. Deus a candeia. E infelizmente essa ameaça de Jesus Cristo se tornou realidade. A igreja de Éfeso, que se encontrava onde hoje é a Turquia, desapareceu.
E não há praticamente mais nada que a lembre. No lugar onde antes brilhava a luz do Evangelho, por meio da igreja local de Éfeso, hoje se proclama o islamismo. Antes o candeeiro de ouro, os candeeiros da palavra de Deus, hoje estão os penáculos islâmicos. A profecia se cumpriu. A mesma coisa eu falo hoje, o Brasil, que hoje é o país do Evangelho. Cuidado, não brinca com o nome de Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Olha o que aconteceu em Éfeso. Lembra-te dos ensinamentos de Deus. Examinai as Escrituras. Pois as Escrituras é a base do ensinamento de Deus. Lá no versículo 7, ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E faz uma promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Jesus Cristo chama os seus ouvintes a ouvir a sua mensagem. E faz uma promessa: aquele que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Não desista diante das perseguições, seja zeloso com a palavra do Senhor, meu irmão. Uma igreja rodeada por religiões falsas é sujeita à influência de homens maus. Precisa examinar todos os ensinamentos e rejeitar as falsas doutrinas. Devemos amar a verdade, não somente o desejo de ser correto, mas porque ela vem de Deus e merece o nosso amor. Devemos amar uns aos outros. A Bíblia nos fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu tivesse amor, eu nada seria. Devemos amar uns aos outros.